Boa noite, queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais esse dia de transmissão. Queria te convidar a ficar bem à vontade no local que você está acompanhando a gente e te convidar a louvar ao nosso Deus. Amém? Porque Ele é o Filho de Deus, Ele está vivo, Ele nos ama, Ele nos alcança todos os dias. Amém? Enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Estamos firmados em Ti, Pai. Oh, 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 oh. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja
sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Senhor Jesus, nós queremos começar essa noite dizendo que o Senhor, o Cristo, Deus vivo, é a nossa rocha, e não importa a altura das ondas, não importa a força dos ventos, quando nós estamos em Tua presença, estamos seguros. Tu és a rocha inabalável. Nós nos abalamos, nós perdemos as nossas forças, nós nos sentimos instáveis, mas o Senhor, Pai, é aquele que permanece para sempre. Por isso que a Sua palavra diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Então nós entregamos a Ti a nossa vida, as nossas inquietações, entregamos as nossas incertezas e colocamos no Seu altar para dizer que em Ti nós confiamos e a Ti, ó Deus, nós renderemos a nossa vida em adoração e louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, sejam bem-vindos, vocês que nos acompanham aí de suas casas, muito obrigado pela sua companhia. Estamos aí já encerrando, hoje sexta-feira, é como se fosse o antepenúltimo dia, né? Sábado é o penúltimo e domingo nós vamos encerrar o nosso tempo de jejum e oração, fazendo uma linda consagração aqui nos nossos cultos presenciais. Se você vir pelo culto da manhã às 10 horas, nós estaremos fazendo a oração de consagração e encerrando o nosso jejum. Então você das 10 da manhã, estando aqui no nosso culto, você já vai encerrar o seu jejum. Se você fez jejum de carne, na hora do almoço já vai poder fazer um churrasco. Agora você que vai vir à noite, então você vai consagrar o seu jejum conosco à noite aqui presencial. E você que vai assistir pela internet, é também no horário das 19h30, no horário presencial. Então, nesse final de semana, nós vamos consagrar, nós vamos entregar esse jejum que nós fizemos durante 21 dias, dizendo ao Senhor Jesus: nós precisamos de Ti, nós queremos o Senhor, mais do que a nossa comida, mais do que as nossas necessidades humanas, nós queremos o Senhor. E isso foi o que nós falamos a Deus através do jejum. E eu tenho certeza que o Espírito Santo falou ao seu coração e ministrou a sua vida esses 21 dias. Então, domingo às 10 da manhã e às 19h30, culto presencial, consagração do jejum. E você que vai assistir pela internet, 19h30 é o horário que nós vamos orar juntos para entregar diante do altar do Senhor. Tá joia? Agradeço a sua companhia, estou ansioso. Hoje encontrei uma irmã na rua, a Bia, e ela disse para mim assim: "E aí, pastor, tudo bem?" Eu disse: "Olha, está tudo ótimo, mas vai ficar melhor ainda segunda-feira, porque eu guardei uns docinhos de leite ninho, guardei uns bolinhos na geladeira, e a partir de segunda a gente volta na ativa", não é verdade? Eu não sei o que você vai voltar, talvez você tenha tirado um hábito que seja ruim, você disse: "Eu posso viver sem isso?" Ótimo, aproveite a oportunidade e comece um novo hábito na sua vida a partir do jejum e da oração também, tá bom? Eu vou continuar com o leite ninho depois da segunda-feira. Queridos, hoje nós vamos conversar sobre a palavra de Deus no livro de Provérbios. Aliás, nós estamos aqui no nosso cantinho da sabedoria, e eu digo para você que tem sido dias fantásticos de reflexão, tenho aprendido muito a partir desse lugar da palavra de Deus, e eu digo para você, olha, é um ambiente tão gostoso aqui de louvor, os meninos, o pessoal da nossa equipe, tão gostoso, tão rapidinho, concentrado, né, que dava para fazer o restinho desse ano, desse jeito aqui, tão gostoso. E quem sabe a gente tem a oportunidade de continuar fazendo algo parecido aí pela frente, porque realmente foi muito produtivo, principalmente pelo acesso das pessoas, pela participação da nossa igreja e dos nossos irmãos e irmãs que estiveram conosco durante esses dias. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, no texto de Provérbios, um texto muito interessante que o Senhor trouxe ao meu coração, principalmente relacionado a uma experiência que eu tive esse ano ainda, né? O ano agora que nós tiramos as férias, nós tivemos a oportunidade de, pela primeira vez na minha vida, acompanhar o nascimento de tartarugas marinhas. Gente, foi algo assim espetacular, uma experiência muito interessante, um espetáculo da natureza, ver aquele buraco saindo várias centenas de pequenos seres vivos ali e que começam a sua jornada em direção ao oceano. O interessante que eu aprendi lá, que aquele projeto Tamar, aquele projeto de proteção às tartarugas marinhas, é que eles cuidam desse nascimento agora e fazem um nascimento assistido, porque existe um risco sobre a vida das tartarugas marinhas. Elas são seres fotossensíveis. O que isso significa? Elas são direcionadas pela luz, pela claridade.
Então, onde brilha mais é a direção que elas vão, sabia? Então, quando elas nascem, é instintivo que elas vão para o oceano. Se nascem durante o dia, a luz do sol durante o oceano, sobre o oceano, reflete e traz a elas uma sensibilidade que aquela é a direção correta. O mesmo acontece à noite, com a claridade da lua. Mesmo que não haja lua, a parte mais clara na beira de uma praia é o oceano. Há um reflexo natural da água ali. E elas nascem e vão direto ao oceano. E eles estavam explicando para nós ali, os turistas, de que as tartarugas sofrem uma ameaça dessa questão da iluminação. Porque elas começam a sua jornada em direção ao oceano por causa da luz refletida ali na parede das águas, né? Mas os refletores dos hotéis, a iluminação pública, tem sido uma ilusão de ótica para esses pequenos seres vivos, sabia? Então, ao invés de ir em direção ao oceano, elas voltam a sua rota em direção aos hotéis, em direção às ruas, às avenidas, e o que era para ser uma jornada de vida, acaba se tornando um caminho de morte. Uma ilusão de ótica é gerada, onde a iluminação artificial acaba destoando, distorcendo o foco daquelas pequenas criaturas, e elas vão diretamente para a morte, e centenas de milhares delas não conseguem sobreviver, porque são guiadas pela luz artificial, pela luz errada, e o caminho de morte. Eu escolhi o texto de Provérbios, capítulo de número 14, versículo 12, porque com os seres humanos acontece o mesmo. Olha o que diz esse texto aí na sua tela, Provérbios 14, 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Eu vou parafrasear com a ilustração das tartarugas marinhas, só dizendo: existem luzes que parecem ser a direção correta, mas que no final são caminhos de morte. O mesmo acontece conosco. Muitas vezes nós sofremos com uma ilusão de ótica. Diante de um mundo de grandes adversidades, de grandes diversidades e de múltiplas escolhas, nós somos desafiados diariamente a escolher uma entre elas. E quando às vezes não conseguimos escolher uma entre elas, acabamos negociando os valores e negociando algumas entre elas. Por exemplo, a pessoa precisa escolher uma esposa ou um marido para passar o resto da sua jornada junto. Então, em meio às múltiplas escolhas e às grandes ofertas de mercado, talvez você aí possa dizer: pastor, a oferta não está tão grande assim para mim. Mas a verdade é, diante de tantas escolhas que você poderia fazer, ou o homem ou a mulher poderia fazer, ela escolheu aquela. Só que o mundo vai dizer para ela: talvez você escolheu errado. Por que não também ter uma outra escolha? E aí vem o adultério, e aí nós temos a crise conjugal. Ou seja, no mundo de múltiplas escolhas, fazer uma só às vezes parece ser crueldade. E no mundo de tantas escolhas, a gente fica perdido em qual delas seria a certa. E aquele senso de confusão começa a tomar a nossa mente e nós falamos: será que esse é o caminho correto? E às vezes nem nos percebemos e estamos trilhando uma ilusão de ótica. É como aquele camarada que abandonou o seu emprego sólido, com bons recursos, durante a pandemia, pensando que poderia iniciar um negócio ganancioso, e acabou agora pagando um preço muito alto por isso, sem recursos e sem condições de sustentar sua família, em plena uma crise financeira e de saúde que estamos passando. Parecia um caminho bom, mas agora se tornou um caminho de morte, um caminho de frustração. É como aquela moça que começou a namorar um galanteador. O homem tem uma lábia maravilhosa, tinha um perfume cheiroso, e de repente, dentro de um relacionamento, encontra a violência, o desrespeito, e também encontra a traição. Ou seja, quando nós estamos falando sobre isso, nós estamos falando de ilusões de óticas, de caminhos que parecem bons, mas que ao final são caminhos de morte. À primeira vista parece que tudo é perfeito, mas depois acaba aparecendo diante dos nossos olhos a perfeita tragédia. E o que era para ser vida e uma jornada feliz, se torna a morte, uma caminhada ao desastre. Como as pequenas tartarugas marinhas que caminham em direção à morte, sem saber que estão caminhando para lá, muitos de nós tomamos o caminho deliberado e voluntário de morte, sem saber que a desgraça nos espera mais à frente. E talvez você esteja dizendo: é verdade, pastor, eu já experimentei isso,
Eu estou experimentando isso na minha vida. Se eu tivesse tomado o caminho certo, eu pensei que aquela porta era ideal, eu pensei que aquele caminho era o melhor, eu pensei que as coisas ficariam melhores a partir disso. Pastor, se eu pudesse voltar atrás, ou se eu pudesse compreender qual é o melhor caminho. E você sabia que é possível compreender e discernir qual é o melhor caminho? Existe então uma possibilidade de nós discernirmos se estamos tomando a decisão correta. E o caminho é esse, os 3 P's. Bom, esses 3 P's não são ideia minha, né? É uma ideia do pastor Edson, um grande amigo meu, que certa vez nos aconselhando a respeito de uma decisão que deveríamos tomar, ele disse que toda decisão deve passar pela matemática dos 3 P's. E o que é uma matemática dos 3 P's? São 3 P's para ficar fácil a memorização. E o primeiro P para você colocar quando vai tomar uma decisão é esse: porta aberta. A porta está aberta, porque Jesus disse a uma pequena igreja frágil chamada Filadélfia, mas fiel, disse assim: eis que coloco diante de vocês uma porta aberta, e que ninguém poderá fechar. A primeira pergunta que você tem que fazer quando vai tomar uma decisão, seja relacionado a uma profissão nova, a mudança de cidade, a um casamento, a um relacionamento amoroso, a uma gravidez, ou qualquer outra coisa que exija uma decisão que vai mudar sua rotina, sua vida, que vai mudar a sua história, a primeira pergunta que você tem que fazer é: a porta está aberta? Está escancarada para mim? Ou estou forçando a trinca para tentar entrar à força? Ou estou batendo com os ombros nela, dando contra ela, de alguma maneira tentando arrombar a porta? Eu vejo dezenas de pessoas que cometem esse erro, se iludem achando que aquele é o melhor caminho, e não percebem que a porta não está aberta, o financiamento não saiu, o gerente não aprovou, a pessoa não se revelou, não tem os recursos necessários para realizar aquilo, e ela está forçando, dizendo: não, mas vai acontecer, é pela fé que eu vou fazer isso, eu tenho fé de que Deus vai me ajudar e vai abrir essa porta. Querido, a porta está trancada, a porta está fechada. Primeiro P que você precisa ter na sua mente antes de tomar uma decisão, antes de mudar de emprego, antes de casar-se, antes de entrar num relacionamento, antes de começar um novo projeto, primeira questão a você responder ao seu coração: a porta está aberta ou eu estou forçando-a? Ou eu estou de alguma maneira tentando arrombá-la e rompê-la à minha força, tentando fazer com que isso apareça, tentando fazer com que isso seja verdadeiro? Jesus disse: a porta que eu abro, ninguém fecha. Mas eu vou dizer uma coisa para você que não está na Bíblia, mas que pode pode ser subentendido como uma premissa básica. Se Jesus disse que a porta que ele abre ninguém fecha, eu posso lhe garantir que a porta que ele fecha ninguém abre. Então pergunte se você não está indo contra Deus, se a porta está trancada. Queridos, se o negócio começou a dar errado, se o negócio está andando para trás, se as coisas não estão fluindo, se a porta não está aberta, não force. É o primeiro P, Deus dizendo: eu fechei essa porta, entre pela porta que está aberta, entre pela porta que você vai poder, de alguma maneira, ser feliz, abençoado e próspero pelo meu projeto. Então, primeiro P, primeira lição para tomar uma decisão é: a porta está aberta ou eu estou forçando para que ela se abra diante dos meus olhos? Segundo P para tomar uma decisão importante na sua vida é ponderação. A palavra ponderar vem de raciocinar. Bom, a palavra pensar, raciocinar ficaria legal também, mas eu usei a palavra ponderação, assim como o pastor Edson. Ponderar é refletir sobre os processos. Provérbios 19:2, nós já estudamos aqui numa dessa série de mensagens que fizemos sobre o sobreviver. Nós estudamos que Provérbios 19:2 diz: não é bom agir sem pensar. Não é bom agir sem refletir. O que você precisa fazer para tomar uma decisão? Queridos, deixa eu ser bem sincero aqui, porque é uma questão prática. As pessoas às vezes espiritualizam demais as decisões. Elas vêm, fazem jejum, se colocam de joelhos e ficam imaginando um anjo do céu vir com uma espada flamejante na mão e fazendo: minha querida, meu querido, o caminho é por aqui, siga pela direita. E às vezes a decisão é tão natural quanto espiritual, sabia? Por que eu digo natural? Por exemplo, nós precisamos mudar de cidade em virtude do novo trabalho do esposo. É uma decisão boa? É uma decisão legítima? Claro, a gente precisa mudar de cidade. Mas os nossos filhos no colégio que eles estudam, e a minha mãe que precisa de apoio nesse momento,
E o meu filho que está terminando agora a sua fase de ensino médio, se preparando para a universidade, é o momento exato? Como é que se faz uma decisão dessa? Pensando. E a melhor maneira que eu aprendi de fazer decisões ponderadas é fazer o risco do meio. O que é o risco do meio? Você faz um risco central numa folha de papel e você precisa escrever. Não adianta dizer que, eu vou pensar. Não, você precisa visualizar. Faça um risco numa folha de papel branco, coloca do lado esquerdo coisas positivas para você, por exemplo, mudar de serviço, e coisas negativas para você mudar de serviço. E é simples. Positivo: nova oportunidade de trabalho, mais liberdade, melhor remuneração, segurança. Negativo: tem que mudar de cidade, trabalhar mais jornadas. O que você vai fazer? Você vai olhar a lista. O lado que ficar maior é o lado que você tem que tomar a sua decisão. Por exemplo, a lista ficou maior do lado negativo. Por que mudar de cidade? Para que trocar de trabalho? Para que entrar nesse relacionamento? Se o lado negativo já mostrou para você que esse não é o caminho. Está vendo? Não precisa ser tão espiritual para tomar decisões. Basta pensar e refletir um pouco antes de comprar o carro, antes de entrar no financiamento, antes de entrar nos juros do cartão de crédito, antes de se casar. Tem gente que casa achando que tudo vai melhorar, mas se fizer a lista agora, você vai ver que a lista do negativo vai dizer para você: minha filha não entra nessa roubada, meu filho não entra nessa furada. Porque a lista está aí, bem diante dos seus olhos. E a gente quer espiritualizar tudo. Oh Deus, abre a porta, realize. Deus está falando: faça a lista. E você vai ver que esse não é o melhor caminho. Então não se iluda. Pensar, refletir, é colocar no papel, é fazer as escolhas acertadas, é pesar prós, contras, balancear decisões. Porque quem age por impulso, quem compra por impulso, quem faz as coisas por impulso, acaba seguindo o caminho de morte, que é o que nós estamos falando aqui essa noite. Esse é o segundo P. E para finalizar, o terceiro P, o primeiro é porta aberta. Não arrombe portas, mas permita que elas estejam abertas e entre por elas. Pondere, pense, é justo, é lícito, há princípios, é coerente com as Escrituras? É por aqui que eu vou. E o último P, esse sim é o P espiritual, é a paz no coração. A palavra de Deus diz em Colossenses 3,15, eu amo esse versículo que me traz muitas garantias, e diz assim, Colossenses 3,15, seja a paz de Deus o árbitro em vosso coração. Seja a paz de Deus o árbitro em vosso coração. O que isso quer significar, pastor? O que faz um árbitro, queridos? Bom, eu fui jogador de futebol e sei exatamente o que é um árbitro humano. Às vezes corrompido, às vezes mal intencionado e às vezes mal preparado. Mas o árbitro decide o que deve ser o correto. Foi falta? Não. Você já jogou aqueles rachões que não tem juiz? O camarada cai no canto lá e fala, foi falta? Não, não foi, foi falta, não foi. O que precisa? Precisa de um juiz. O árbitro chega lá e fala, foi falta, e ninguém discute. Tá bom, foi falta, o senhor é a autoridade aqui. Então Deus está dizendo ao nosso coração o seguinte, seja a minha paz, seja a minha presença, seja a minha garantia, o árbitro que vai decidir no seu coração. Então, a terceira pergunta que você deve fazer é, eu tenho paz em realizar isso? Tenho paz em abrir esse negócio agora? Tenho paz no meu coração? Estou tranquilo em trocar de carro? Tenho paz em entrar nesse financiamento? Tenho paz em entrar nesse relacionamento? Há uma paz, uma alegria, uma tranquilidade no meu coração em relação a isso? O meu coração está inclinando para decidir pelo sim? Ou o meu coração está confuso, tumultuado, está temeroso, receoso? Aí está. Queridos, é uma matemática simples, 3 P's para a gente não seguir o caminho de morte, porque às vezes parece que é bonito, mas se a gente entrar pela porta certa, se a gente pensar corretamente, e se a gente, de fato, ter paz no coração, nós vamos perceber que o caminho é bom, mas se não tivermos isso, é caminho de morte. Não entre, não vá, não caminhe, não tome essa direção. Então a palavra hoje ela é tão didática, tão simples, tão objetiva, que eu queria que você colocasse, sei lá, num memory stick, alguma coisa, para você anotar, colocar na sua geladeira, escrever no seu celular. Quando for tomar uma decisão, eu preciso primeiro saber se a porta está aberta. Segundo, eu preciso ter a ponderação e o pensamento sobre o assunto. E terceiro, eu preciso ter aquela sensação de que Deus está no controle e de que eu tenho paz para realizar isso. Agora você vai perguntar assim para mim, pastor, eu tenho paz, mas quando eu ponderei, ficou negativo a balança. Eu tenho paz, porta aberta, mas a balança está negativa.
Opa, luz vermelha piscando. Pastor, eu tenho a balança negativa, eu tenho paz no coração, mas a porta está fechada. Opa, a luz vermelha está ficando cada vez mais forte. Pastor, não tem nenhum dos três. Já pode rejeitar prontamente. Ou seja, o caminho de vida só é caminho de vida quando você vê a porta aberta, quando você tem paz no seu coração e quando você pensa e raciocina e vê que, logicamente, isso de fato é um passo de fé, mas também é um passo pensado, responsável e refletido. As três coisas caminham juntas. Por isso que é matemática dos 3 P's. Paz no coração, porta aberta, ponderação é igual caminho de bênção. Se faltar um, não vai dar caminho de bênção. Mas os 3 juntos se unem para trazer ao nosso coração a segurança de que estamos debaixo da orientação bendita e abençoada do nosso Deus. Então, que essa noite você possa pensar bem sobre as suas decisões. Talvez você esteja me ouvindo aí a ponto de fazer uma decisão muito importante na sua vida. Minha palavra para você é: pare e aplique os 3 P's. E saia com a decisão que o seu coração, certamente, orientado pelo Espírito Santo, vai direcionar para o caminho de vida e não caminho de morte. Cuidado com as ilusões. Vamos orar, queridos? Quero convidar você a se colocar de joelho. Eu quero orar com você nessa noite, orar por você. Tenho recebido muitas mensagens de famílias que estão querendo voltar para a igreja, se sentem solitárias. Eu quero orar por gente que está se sentindo sozinha nesse período. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar, Deus, por essas pessoas que estão se sentindo sozinhas em suas casas. Principalmente, Senhor, as pessoas da melhor idade, que já há mais de 100 dias estão vivenciando a distância da igreja, dos relacionamentos e de pessoas queridas. Senhor, ameniza esse sentimento de solidão e traga paz, Pai. Traga tranquilidade. Traga a Tua presença e confortando cada um desses corações. Senhor, eu oro pelas pessoas que estão se sentindo deprimidas diante de tanto tempo sem relacionamento, sem a comunhão da igreja. Senhor, visita o nosso povo, visita a Tua igreja, traga o Teu refrigério, e que agora, Senhor, o nosso retorno seja gradativo, mais constante, que a gente possa retornar às nossas reuniões, possamos voltar mais vivos do que antes, mais vibrantes do que antes, e mais abençoados do que nunca. Pai, nós pedimos a Tua presença, pedimos o Teu agir, fortaleça-nos e renove-nos a cada manhã, renove as forças e a fé dessa pessoa que me ouve e que ora comigo nesse momento. Visita a sua casa. Se porventura tem alguém que está fazendo a escolha errada nesse dia, Pai, ó Deus, o relacionamento errado, a cidade errada, a universidade errada, ó Deus, o comércio errado, Senhor, em nome de Jesus, se tem alguém que está trilhando o caminho de morte, dá clareza, dá entendimento e traga a Tua direção a cada uma dessas vidas. Paizinho, eu oro, eu a Ti clamo e peço que essa noite, em nome de Jesus, o Senhor nos traga clareza e paz ao nosso coração. Guie os nossos passos para que possamos seguir o caminho de vida e jamais os caminhos de morte, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como estou, Tu me amas. Como estou, Tu me amas. Meu coração eu vou Te entregar. Quero esse amor mais que tudo, Deus. Tudo Te dou. Teu amor não me deixa assim. Teu amor não me deixa. Meu coração eu vou Te entregar. Quero esse amor mais que tudo, Deus. Tudo Te dou. Teu amor não me deixa assim. Teu amor não me deixa. Eu sei que não mereço esse amor, mas sei que
esse amor é quem tu és. Não há nada que eu possa fazer para acrescentar a tua graça. Sim, como estou, tu me amas. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Tenha uma boa noite, um ótimo final de semana e até amanhã.